Astrologia a gente considera que seja uma arte. Tá. Uma arte que dialoga com a filosofia, com a psicologia, com as artes de um modo geral, que dialoga com o comportamento e dialoga com muitos saberes. É uma técnica que você aprende, então você precisa aprender coisas para ser um astrólogo. Ninguém é astrólogo por intuição. Tá. Ninguém é astrólogo por vidência. Eu posso ter na minha vida uma competência mediúnica, posso ter uma competência espiritual e junto com o aprender a astrologia, eu uso essa minha intuição, essa minha inspiração. Mas é um estudo, é uma arte que você se dedica a vida toda. Eu estudo astrologia há mais de 20 anos e eu ainda me vejo lendo livros de astrologia, eu Aprendendo. ainda me vejo aprendendo, eu ainda me vejo descobrindo, porque quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de um universo muito rico, que é o universo do ser humano, que está sempre em transição, que nós somos impermanentes, que está sempre em busca de respostas. Então, a astrologia, ela é uma técnica, podemos chamar assim, porque você precisa aprender a fazer cálculos, a fazer interpretações. Antigamente era muito mais difícil, porque hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda. Então, se eu quiser calcular um mapa de 2080, o computador, o software, a tecnologia vai me ajudar nisso. Se eu quiser fazer um mapa de 1940, eu consigo, porque isso em minutos. Então, hoje os softwares, eles têm essa possibilidade de nos ajudar. Antigamente, a gente está falando de 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, era tudo feito à mão. Então, aqueles cálculos, a gente tinha que olhar as efemérides, as tabelas, a gente tinha que fazer cálculo por cálculo. Então, existe sim uma técnica que hoje está muito mais leve, porque você não precisa desenhar os mapas e nem Uhum. calcular os graus, porque é um estudo matemático a princípio. E aí depois a gente tem que estudar para interpretar. E na interpretação entra tudo, entra sensibilidade, entra conhecimento, entra maturidade, Que legal. entra um olhar que é muito pessoal, tanto que o seu mapa astral, ele pode ser visto por diversos astrólogos e cada um pode trazer um olhar, diferente no sentido de percepção de algumas coisas, porque é justamente isso, é o repertório de cada astrólogo. Uhum. E aí quando você fala, por exemplo, da intuição ou dessa questão mais mediúnica e espiritual, eu penso na mesma coisa em outras profissões. Então quando você pega um médico, por exemplo, que conhece, domina as técnicas, mas intuitivamente algo mostra para ele uma sensibilidade, indica para ele algum caminho que ele acaba descobrindo e que talvez pela técnica somente ele não conheceria. Então eu acho que a sensibilidade ajuda muito. Que demais isso, porque, eu fico imaginando, né, desculpa a comparação, mas a final de ano, né, que onde as pessoas querem saber tudo o que vai acontecer no ano seguinte. A interpretação de astrólogos diferentes, quando você começa a observar você, como profissional, você olha, ó, né, eu imaginei isso para 2024 para esses signos, aí o outro pensa Uhum. outra coisa. É muito conflitante ou às vezes a linha é a mesma, só a interpretação que pode ser diferente? É, a astrologia ela tem muitas técnicas. Então, por exemplo, eu posso usar uma técnica específica para fazer uma previsão, que são a análise dos trânsitos. Se um outro astrólogo for por esse caminho, nós vamos falar de coisas muito semelhantes, muito parecidas. Talvez mude a interpretação do modo como ele está vendo aquilo, mas a linha é a mesma. Agora, se você vai fazer uma técnica diferente, se você vai olhar por um outro prisma, pode dar, não diria uma divergência, mas uma complementação, porque talvez coisas que eu não percebi, você percebeu Uhum. com as suas técnicas e vice-versa. Agora, a astrologia, como tudo, tem se propagado na internet de uma forma muito estranha em alguns aspectos. Mas, de novo, não acho que é só uma coisa da astrologia. Eu acho que aí é a parte difícil da internet, que é essa terra meio que sem lei, Uhum. né? Que a gente sabe que não é tão assim, mas ainda assim a gente não tem aí como controlar muita coisa que se divulga. Então, assim, eu vejo alguns absurdos. TikTok,
Instagram. Mas aí eu não vejo absurdo de astrólogos, eu vejo absurdo de gente que se aventura. Oportunistas, né? Oportunistas que querem viralizar, que querem falar de astrologia porque dá engajamento. Denúncia, denúncia. Eu tenho um amigo, É. você sabe esse amigo quem eu estou falando, que há uns 25 anos atrás ele falava assim, você acredita que eu que escrevo sobre os signos no Jornal da Cidade? Então, tenho boas E experiências aí, com e isso aí eu também. falei, como que você escreve? Eu falei, eu chegava lá e falava assim, hoje eu vou falar que a cor é essa, o número é esse, e eu escrevia. Mas com base em quê? Em nada, Então, né? Mas isso há 25 anos atrás... Não, mas eu acho que é legal você tocar nesse assunto, porque assim, a astrologia ainda é vista com muito preconceito. Se por um lado a gente tem milhões de pessoas ao redor do mundo que acreditam, que gostam, que curtem, que estudam, a gente tem uma grande parcela que olha isso como uma pseudociência, como algo menor, coisa de gente alienada, burra. Então, isso acaba trazendo pra gente uma dificuldade de reconhecimento. Eu tenho batido muito nessa tecla. Ainda hoje, alguns veículos, eu não sei se fazem desta forma, porque eu também sou de uma época que já vi coisas acontecerem nesse sentido. De rádio, de jornal, principalmente essa coisa do horóscopo diário, que dá trabalho para fazer. Então alguém pega um texto lá, faz e tá tudo certo. Mas eu tenho batido muito nessa tecla. Poxa, a gente também é profissional, no sentido de ter uma formação, de investir tempo, energia, são anos dedicados ao estudo. E aí você chega num veículo de comunicação, muitas vezes, tem o dinheiro para o produtor, tem o dinheiro para o apresentador, tem o dinheiro para o jornalista, tem o dinheiro, sei lá, para o repórter, mas não tem o dinheiro do astrólogo. E aí eles querem a nossa audiência, querem o nosso engajamento, mas muitas vezes não querem o reconhecimento, nos dar o reconhecimento, né? É como profissão, né? Ainda é como Isso. profissão, como qualquer outra. A gente tem, inclusive, órgãos hoje em dia que regulamenta a nossa profissão. Tem órgãos importantíssimos. Eu acho até que o Ministério do Trabalho reconhece a astrologia como profissão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de você falar, porque ainda assim, hoje, pela falta e a dificuldade do reconhecimento do astrólogo, a gente se depara com Triste situações isso, aí. né? Isso é muito ruim.